Ah, João Gilberto, um dos grandes nomes da música populista brasileira. Popular. Que? Popular. Popular é uma coisa, populista é outra. Anhá? Bom, gente, eu comecei explicando aí que eu tinha programado um outro vídeo para hoje, mas devido aos últimos eventos que aconteceram essa semana aí dentro da política nacional, eu comecei a ver um bando de vídeo aqui no YouTube e em outras redes sociais, né, falando sobre o que está acontecendo, e aparecia assim algumas acusações desse ou daquele político de ser populista, e no meio disso tudo começou a aparecer um bando de coisa bastante confusa sobre o que é populismo, algumas definições assim bem erradas, e eu achei que era importante, justamente para isso que a gente está vendo agora, discutir um pouco aí sobre o que é populismo. Então, primeira coisa que a gente tem que diferenciar, uma coisa é um governante, é um político, é alguém que seja popular, outra coisa é alguém que seja populista. Popular tem um bando de gente, popular não tem simplesmente aquele cara que consegue ter o apoio de muitas pessoas, não é apenas isso, mas não é isso que a gente vai discutir hoje, certo? Hoje vamos falar sobre populismo. O problema é o seguinte, esse termo populismo define um tipo de regime, um tipo de sistema de administração extremamente particular, extremamente mesmo, tanto que só existem 3 pessoas dentro de 3 regimes que a gente pode declarar populista. Todos eles aconteceram ali por volta do entre guerras e da Segunda Guerra Mundial, porque o populismo está envolvido exatamente com esse momento. E são 3 regimes que aconteceram na América. Quais foram esses regimes? Perón, na Argentina, Cárdenas, no México, e Getúlio Vargas, no Brasil. Bom, como a gente está no Brasil aqui, vamos dar um destaque em cima do Vargas, que é uma realidade muito mais próxima da gente e que vai ficar mais fácil da gente entender. Beleza? Então vamos lá. Populismo. Isso a gente pode traduzir como a versão do fascismo europeu dentro da América, né? Fascismo europeu, lembra lá, né? Os fascistas da Itália, com Mussolini, os nazistas da Alemanha, com Hitler, né? A Espanha do Francisco Franco, né? O generalíssimo Francisco Franco, e Portugal de Salazar, certo? Existiam outros regimes totalitários ali dentro da Europa, mas vamos destacar esses que são os principais. E na América, esses que eu falei, certo? Ou seja, populismo e fascismo estão intimamente ligados. Em cima do quê? Vamos pegar as definições do que é um regime fascista e ver que eles se encaixam dentro desse perfil do populismo. Tenha na cabeça lá o que era o governo do Vargas. Então vamos lá. Um governo fascista ou populista é necessariamente um regime que é nacionalista, tá? Ou seja, de grande valorização não só da economia nacional, mas como da valorização do que é o povo daquele território, certo? É assim, uma exaltação do que é ser, no nosso caso, brasileiro, o que aconteceu muito durante a época do Vargas, né? Entre as coisas que o Vargas vai fazer para dar esse destaque aí, a gente tem que lembrar que ele vai reconhecer a capoeira como um esporte nacional, o choro como um ritmo musical típico brasileiro, entre outras coisas. Segundo elemento, tá? Esses regimes são sempre regimes centralizadores, certo? Então, o poder vai acabar sendo concentrado numa figura única. No caso do Brasil, no caso do populismo brasileiro, o Vargas, né? Então todo o poder se concentra nele. Lembra lá que quando você estudou o regime varguista, o que aparecia? Né? O Vargas, inclusive, durante o Estado Novo, chegou a mandar assim, queimar bandeiras, símbolos de poderes locais, né? De bandeiras de estados, de município, brasões, né? E aboliu tudo isso, e a partir de então só a bandeira do Brasil, né? Então o símbolo da nação como um elemento aglutinador, né? E isso leva a gente ao terceiro elemento, que é o quê? Um líder carismático, certo? Ou seja, vai ser a figura que vai concentrar toda essa imagem sempre positiva,
Sempre que eu falo disso, tem gente que fala assim, pô, mas você está falando então que um cara como Adolf Hitler era um cara carismático? Ou se era, né? Não fique pensando que carismático quer dizer simplesmente é o cara bonzinho, o cara legal, o cara que trata todo mundo bem. Não, é aquela figura lá que tem carisma, né? Que consegue atrair atenções a ele e se tornar uma pessoa simpática. É lógico que judeu não achava o Hitler muito simpático, né? Mas assim, a população que encontrava nele o representante maior da nação via ele com bastante simpatia. Então volta lá. Nacionalismo, poder centralizado em torno de uma figura carismática, de um líder carismático e fundamentado em cima do desenvolvimento industrial de capital nacional, né? Ou seja, não é para se pensar por exemplo, quando você fala do regime do Vargas, tem muita gente que fala assim, os integralistas eles eram nazistas. Não eram. Apesar de ter toda uma imagem que lembra o nazismo, né, da farda, né, o Anauê, seja lá o que for, né, os integralistas eles pensavam no desenvolvimento do país a partir lá do que o Plínio Salgado chamou de vocação agrária, né, de que o Brasil ele tinha que fundamentar sua economia dentro da agricultura. Não, o Vargas não achava nada disso, ele queria saber era de indústria, e isso é uma característica típica dos regimes fascistas, certo? Então, vê, isso é a vertente fascista dentro da América, tá? Outra coisa que é importante pensar, esses regimes, pouco importa, os fascismos europeus ou os populismos americanos, eles têm como inimigo predominante os comunistas, tá? Então a gente lembra sempre assim, nazismo perseguindo o judeu, tá? O judeu é só um dos elementos dentro disso tudo. Inclusive eu tenho um vídeo aí que já lancei faz um tempo sobre o nazismo e a questão judaica, né? O porquê que os nazistas vão perseguir os judeus. Vou colocar o link aqui, né? Se você não assistiu, vá lá e assista, certo? Não tá ligado diretamente a esse vídeo aqui, mas se você achar interessante, procura lá, tá? Então o principal inimigo são os comunistas, tá? Aparece um bando de gente ultimamente aí falando, né, que nazismo é socialista. Não é, você não entendeu. Se você acha que nazismo é socialista, você não entendeu nem o que é nazismo, nem o que é socialismo, tá? Então o nazismo é o sistema capitalista por excelência? Não, também não. Assim como existe uma série de formatações socialistas, existe uma série de formatações capitalistas. Duas vão se tornar predominantes a partir da Guerra Fria, né? Mas quando a gente está olhando para esse momento pré-Guerra Fria, né, que já tinha ocorrido lá a Revolução Russa, a gente está falando de um conjunto de capitalismos, né, que vão ter diferença entre si. Lembra que a Segunda Guerra é uma guerra entre regimes capitalistas, né? Aquele da vertente do oeste europeu, Inglaterra, França e Estados Unidos, né, contra o capitalismo ali que estava barrando o avanço dos socialistas, né, que era o capitalismo fascista, né, esse de capital nacional, esse ultranacionalista, enquanto o outro tinha uma visão de capital mais internacionalista, mais desligado dos países, onde você estabeleceria interconexões comerciais e por aí vai. Outra coisa fundamental para a gente conseguir entender o populismo, tá? Eu gosto de usar com os meus alunos, quando estou apresentando Vargas, apresentando populismo para eles, a ideia de que um presidente populista é um presidente super-homem. Tá? Como assim, presidente super-homem? Manja super-homem, personagem da história em quadrinho, do filme, chato pra caramba, né? Chato pra caramba, por quê? Porque, cara, ele pode fazer tudo, né? Ele voa, ele tem visão de calor, visão de raio-x, é super forte, é invulnerável, tudo ele pode? Tudo ele pode. Um presidente populista também. Daí o que diferencia o populismo na América do fascismo europeu, certo? Então, pega o caso Vargas para a gente conseguir entender como é que se construíram esses regimes populistas na América. Vamos lá, o que estava acontecendo no Brasil antes de Vargas? Era chamada República Velha ou República do Café com Leite. Eu também tenho um vídeo sobre República do Café com Leite. Você não viu? É interessante que você vá lá ver. Como eu disse sobre o outro vídeo, não está diretamente ligado a esse, mas é interessante ver o que era a política do café com leite.
Pô, lá na República Velha, tá, o que existia? Existia lá a figura do coronel, tanto que no Café com Leite lá tinha chamado política do coronelismo, né, o regime dos coronéis, né? E o que acontecia? Os coronéis, que eram esses latifundiários espalhados pelo país inteiro, né, mas principalmente assim, uma elite oligárquica aqui do eixo Rio-São Paulo, né, era quem acabava tendo o controle da política. Não que eles tivessem todo o poder político concentrado neles, não. Lá no outro vídeo eu falo que esse poder está diluído, esse poder está espalhado. E o coronel é essa figura que interliga o eleitor, né, de quem o governante depende do voto, né? Afinal de contas o coronel tem o controle do voto do eleitor, né? Mas o coronel depende da verba pública que vem lá do governo federal para garantir os votos desse eleitor. Então o coronel se torna ali o elo que une todo o sistema, daí a importância dele. Durante o coronelismo, como é que a gente acabava vivendo, né? O Brasil era um país agrário e era um país dependente dessa figura do coronel, né? A população trabalhadora no geral dependia predominantemente dessa figura. Toda a vida dele dependia do cara, porque não tinha hospital público. Se o filho do cara ficava doente, ele pedia para quem para arrumar uma vaga no hospital? Ele pedia para o coronel, né? Eu pego o exemplo lá do livro do Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela, que é fundamental para entender esse momento aí, né? Que no filme Gabriela tem lá, o centro não é a Gabriela, o centro da história é a disputa lá entre o antigo coronel, né, o Ramiro Bastos, e o Mundinho Falcão, que é o cara que quer ser o novo coronel da região. E assim, o que o Mundinho Falcão tem que garante para ele um privilégio para ser um novo coronel? Ele tem contatos no Rio de Janeiro que vai garantir lá para ele drenar o porto de Ilhéus, né? Então assim, as pessoas precisam do porto de Ilhéus para poder exportar o cacau, né? Quem soluciona isso? É o coronel. Não adianta tentar entrar em contato com o governador da Bahia. Não, quem vai resolver isso aí é o coronel. Então, o cara que soluciona os problemas é sempre o cara muito próximo. É aquele cara que todo mundo vê, aquele cara que circula pelo ambiente e é assim, meio que o dono da região. Pois é, nos regimes populistas, o que a gente vai destacar aqui, o Vargas, né? Esse poder diluído dos coronéis vai se concentrar todo na figura do presidente. E aí vira esse presidente super-homem, o presidente que tem o controle de tudo, o presidente que garante todas as benesses de todas as camadas sociais, né? Então assim, sem o presidente não há solução. Sem o presidente você não consegue nenhuma transformação, o que cria uma dependência desse cara. Então vira esse presidente super-homem que todo mundo adora porque é um cara incrível, o cara que garante todos os benefícios, mas também sem ele não há salvação, né? Então, ao mesmo tempo que se teme esse poder extraordinário, se idolatra essa figura, o que vai se destacar lá na figura do Vargas, né? O Vargas ficou muito conhecido por um apelido que se deu a ele, né? Que era o pai dos pobres, né? Porque toda a ação do Vargas estava voltado nesse sentido de, olha, vamos garantir com que os pobres, né, o trabalhador tenha benefícios, né? Bem na linha do trabalhismo manipulador aí, que vai acabar mostrando que, olha, chega lá o Vargas e vamos estabelecer um negócio chamado salário mínimo, né? Assim, todo trabalhador vai ter como ter um poder de compra, vai ter como ter assim, capacidade de consumir, ter a sua casa, ter quem sabe um carro, poder viajar nas férias, sei lá, seja lá o que for. Quem garante isso? São Vargas, né? Esse salvador que vai lá e entrega esse benefício. Porque o Vargas gostava de pobre? Porque o Vargas gostava de trabalhador? Não, porque ele tinha um projeto nacional desenvolvimentista industrial, né? Ou seja, ele quer que a indústria se desenvolva. Para a indústria desenvolver, ele precisa de consumidor. Se a ideia é desenvolver a indústria nacional, quem que é o primeiro alvo? O trabalhador nacional, né? Ou seja, a não ser que você vai fazer uma fábrica de esqui de neve, né? Quando você vai construir algum tipo de indústria dentro do país, o seu primeiro alvo é quem? É o consumidor nacional. Se o negócio crescer, você consegue exportar, né? Como eu disse, a não ser que você vai fazer esqui de neve, aí você não vai vender para o Brasil mesmo, você vai exportar esse objeto. Então, já que o primeiro alvo é o trabalhador nacional, esse trabalhador nacional tem que ter poder de compra. Para quê? Para dinamizar o mercado.
Toda a imagem lançada em qual sentido? Estamos beneficiando o trabalhador, e o trabalhador fica muito feliz, fica muito grato e idolatra esse salvador. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é o nacional desenvolvimentismo industrial. Tá conseguindo entender que não dá pra gente pegar hoje e olhar para políticos que estão na política nacional atuando agora e falar: ah, fulano é populista, ciclano é populista. Não, não é. Esse tipo de sistema não existe mais, ao menos não atualmente. Você não encontra estruturas de caráter fascista, porque não é essa economia que controla o mundo agora, né? A gente está com outro pensamento econômico que não está ligado a esse nacional desenvolvimentismo industrial, tá? A gente trocou a lógica. Então, o que você encontra hoje? Você encontra grandes políticos populares, né? Grandes políticos que conseguem atrair a atenção para si, se tornarem grandes líderes de massa, mas nunca com essa idolatria que se criava para o Vargas. Cara, você pode procurar assim, pessoas mais velhas que viveram a época do Vargas, chega para eles e fala assim: eu vi lá o vídeo do Fábio na prancheta do Suetônio e ele tava falando que o Vargas era fascista. Mano, ele vai dar um jeito de deletar o meu canal. Como assim? Vai falar que o Vargas era nazista? De jeito nenhum, o Vargas era um santo homem, né? Porque o cara era o pai dos pobres. Esse cara, se não fosse ele, o Brasil não seria uma potência na sua época. E pena que não existe outros políticos como Vargas, né? Pô, eu já cheguei a ver um caso aí de um bar aqui perto da minha casa, onde o dono do bar tinha uma fotinho do Vargas, amarelada, desgastada com o tempo, e ficava do lado dessa imagem uma velhinha. Eu não sei quantas vezes eu pedi pro cara me vender, e o cara não vendeu. Infelizmente o cara morreu, o filho herdou o bar e deve ter dado um fim nisso aí, o que é uma grande frustração para mim, que eu queria aquela foto de qualquer jeito, né? E eu perdi essa oportunidade. Por que o cara não se livrava da foto? Porque aquilo era quase que um santinho, né? Era quase que um objeto de endeusamento de São Vargas, o salvador da população pobre, né? E veja, você não encontra esse tipo de visão dentro de políticos do cenário atual, nem do Brasil, nem de qualquer local do mundo, né? A não ser que eu esteja sendo muito inocente aí e não esteja reconhecendo esses caras, né? Mas o populismo, ele é um sistema típico de uma época lá da primeira metade do século XX, né? Ele não se encaixa agora. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Deixe sua questão, deixe sua opinião. O que importa é que a gente possa cada vez mais melhorar o canal e deixar isso aqui cada vez mais interessante e que você aprenda mais. Essa foi a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando? Yeah, yeah, yeah.